A poeira no horizonte se moveu antes dela. Uma névoa dourada subia da planície vazia do Texas. Era como se a própria terra estivesse exalando. E Stephen Warren, que não falava uma frase completa com outro ser humano há 11 dias, largou o martelo. Ele olhou para a cena com a quietude particular de um homem que esqueceu como se surpreender. A única exceção era a beleza. Era o outono de 1878. A terra ao redor do condado de Caldwell tinha a aparência seca e rachada de uma estação que deu tudo de si. Agora, simplesmente esperava pela chuva. A grama ao longo da cerca tinha a cor de palha velha. O riacho que cortava a borda leste da propriedade de Stephen havia recuado. Agora era um fio de prata fino, que mal valia a pena saltar. Mas o rancho em si, a propriedade Warren, com 340 acres de solo texano arduamente conquistado, estava o mais organizado possível, pelo menos para um homem sozinho. Isso significava que as cercas estavam firmes, o gado estava gordo o suficiente, e o telhado do celeiro só vazava em um lugar. Um lugar que Stephen pretendia consertar há quase 3 anos. Ele tinha 34 anos. Suas mãos pareciam 10 anos mais velhas. E seus olhos às vezes pareciam mais jovens do que ele se lembrava. Cabelos castanhos que ele mesmo cortava no pequeno espelho pregado acima da bacia. Um queixo que ostentava uma barba durante os meses frios. E que era raspado quando o calor se tornava insuportável. Ele não era um homem infeliz. Ou pelo menos, ele se convenceu disso tão completamente que a distinção deixou de importar. Ele tinha seu gado. Ele tinha sua terra. Ele tinha sua rotina. E a rotina, como qualquer homem que já se sentiu sozinho pode te dizer, é o maior conforto e a maior jaula. 10 anos antes, quando tinha 24 anos e acabara de enterrar o pai na colina atrás da casa, Stephen disse a si mesmo que a solidão era temporária. Ele colocaria o lugar para funcionar direito. Depois, iria para a cidade. Encontraria um motivo para sorrir com mais frequência. Construiria algo que fosse maior do que um homem só. Mas os anos tinham um jeito de se acumular silenciosamente. E cada um que passava tornava a próxima partida um pouco mais improvável. O rancho exigia tudo dele, e ele se entregava livremente, porque se entregar completamente ao trabalho é mais fácil do que se entregar completamente a outra pessoa. E Stephen Warren, embora não dissesse isso em voz alta para ninguém, entendia isso, da maneira como se entendem as coisas que nunca se examinaram de perto. Então, ele tinha 34 anos e estava sozinho. Numa tarde de quarta-feira no final de outubro, foi quando a poeira no horizonte se transformou em uma carroça. Era puxada por um cavalo que se movia com uma urgência desesperada, a urgência de um animal que estava muito perto do seu limite. A carroça inclinava-se ligeiramente para a direita, e mesmo a 200 metros de distância, Stephen podia ver que uma das rodas traseiras balançava. A folga era alarmante. Ele pegou o martelo de novo, principalmente porque não sabia o que mais fazer com as mãos, e observou. A carroça não parou no portão, como os viajantes que iam para a estrada principal costumavam fazer. Em vez disso, virou diretamente para sua entrada, que não era bem uma entrada, apenas 2 sulcos empoeirados na terra. Sulcos gastos por anos de sua própria carroça. E ela veio em sua direção com uma determinação que o fez pensar. Quem quer que estivesse dirigindo sabia exatamente para onde estava indo, o que mais tarde se revelou completamente falso. Ele ainda estava parado na cerca quando a carroça parou a 6 metros de onde ele estava. A mulher no assento pegou as rédeas com as 2 mãos. Ela olhou para ele com uma expressão que era uma mistura de exaustão, alívio e outra coisa. Algo que ele não conseguiu identificar de imediato. Algo que tinha a qualidade de uma pessoa chegando a um lugar inesperado e achando que era melhor do que nada. Com licença, ela disse. Sua voz atravessou a distância entre eles com a clareza de alguém acostumado a ser ouvido. Estou procurando a estrada para Hartfield. Meu mapa parece ter sido desenhado por alguém que nunca esteve no Texas. Stephen caminhou em direção à carroça. Ele notou da maneira como se notam as coisas quando se passa muito tempo com pouco para notar. O cavalo era uma égua baia com uma meia branca e espuma de suor no pescoço. Ele notou que a roda traseira direita estava sem 2 raios, e era mantida no lugar pelo que parecia ser esperança e muito pouco mais. Ele notou que a mulher no assento tinha seus 20 e poucos anos, cabelos escuros presos de uma forma que claramente estivera mais arrumada pela manhã, e olhos castanhos que o observavam com uma firmeza franca e avaliadora.
Ele achou aquilo imediata e inexplicavelmente desarmante. Estrada para Hartfield, ele disse. Sua voz saiu um pouco mais áspera do que ele pretendia, porque não a usava muito recentemente. Ele pigarreou. A senhora está a cerca de 14 quilômetros a leste de onde precisa estar. A estrada que procura não é acessível daqui de forma direta e... Ele fez uma pausa e olhou para a roda traseira. Essa roda não vai aguentar mais 14 quilômetros. Não vai aguentar nem mais 1 quilômetro. Ela olhou para a roda da maneira como as pessoas olham para coisas que estão tentando não olhar. Eu notei que estava fazendo um barulho, ela disse com cuidado. Que tipo de barulho? Um barulho ruim. Ele quase sorriu. Não tinha certeza do porquê. Sim, ele disse, isso seria preciso. O que há em Hartfield? Ela olhou para ele por um momento, como se decidisse o quanto da resposta queria dar a um estranho. Um estranho parado em um pátio empoeirado com um martelo na mão. Minha prima, ela disse finalmente. Miriam Langston. Ela se casou com um homem chamado Doyle Hatch, que tem uma loja de secos e molhados. Estou viajando de San Antônio há 3 dias. E acredito que estive indo na direção errada durante a maior parte do segundo dia. Onde a senhora dormiu ontem à noite? Na carroça. Ela disse com uma firmeza que lhe disse que não estava procurando por simpatia. Apenas declarando fatos. Steven colocou o martelo em cima do poste da cerca. Eu tenho um celeiro, ele disse, e um quarto de hóspedes na casa, embora não seja usado há algum tempo. Sua égua precisa de água e descanso. Essa roda precisa de um raio novo, pelo menos 2, e o contrapino parece estar se segurando por um milagre. Eu posso consertar, mas não antes de escurecer. A senhora é bem-vinda para passar a noite, e eu lhe indicarei a direção certa pela manhã. Ela o estudou por um momento. Ele teve a sensação de que ela não era uma mulher que aceitava as coisas sem examiná-las primeiro. Isso é muito gentil, ela disse. Meu nome é Beatrice Langston. Stephen Warren, ele disse. Este é o meu rancho. Eu notei, ela disse e olhou ao redor. Para a linha da cerca, o celeiro, a casa que ficava recuada do pátio, com sua varanda larga e o degrau da frente ligeiramente torto. É um bom pedaço de terra. É sim, ele concordou. E por alguma razão, ouvir outra pessoa dizer isso fez com que parecesse mais real do que em anos. Ele a ajudou a descer da carroça. Foi um gesto natural, e nenhum deles pensou muito sobre isso no momento. Mas mais tarde, Steven se lembraria do peso exato da mão dela na sua. Da maneira como ela pulou o último metro com uma confiança que sugeria que ela subia e descia de carroças a vida inteira. E que não precisava de ajuda, mas a aceitou mesmo assim. Ele desatrelou a égua e a levou para o coxo. Beatrice caminhou ao lado dele com sua bolsa de viagem no ombro. Sua coluna estava reta, apesar de 3 dias na estrada. Ela o ajudou com a égua sem que ele pedisse, o que ele notou. Ele mostrou a ela o quarto de hóspedes. Estava limpo o suficiente, porque Steven não era um homem que deixava as coisas ficarem sujas, mesmo quando não havia ninguém para ver. Mas o quarto tinha o ar abafado de um cômodo que esteve fechado por anos, cortinas fechadas contra a luz da tarde, uma colcha na cama que não era arejada desde a primavera anterior. Ele abriu a janela e as cortinas se inflaram para dentro. A água na jarra, ele disse. Pode estar morna. Posso esquentar um pouco no fogão, se precisar. Morna está perfeitamente bem, ela disse. Não estou em posição de ser exigente. Vou começar o jantar, ele disse e a deixou. De pé em sua cozinha, na qual ele não pensava como cozinha de forma significativa há anos, apenas como o lugar onde fazia comida, porque comida era necessária. Stephen Warren sentiu algo mudar dentro dele. Não foi dramático, não foi um trovão. Foi mais silencioso que isso, mais como a maneira como o ar muda pouco antes da chuva. Uma pressão sutil, uma sensação de algo chegando. Ele pegou 2 pratos em vez de um, e ficou ali segurando-os por um momento, olhando para o prato extra antes de colocar os 2 na mesa. Ele fez biscoitos e fritou carne de porco salgada, e esquentou o feijão que havia feito 2 dias antes. Não era uma refeição requintada, mas era quente e farta. E quando Beatrice veio para a cozinha, ela havia lavado o rosto e prendido o cabelo novamente. Parecia consideravelmente mais estabelecida do que no assento da carroça. Ela se sentou à sua frente na mesa e eles comeram juntos.
O silêncio entre eles tinha a qualidade ligeiramente formal de dois estranhos descobrindo os limites da companhia um do outro. Há quanto tempo você está neste rancho? Ela perguntou. 10 anos, ele disse. Vim para cá com meu pai. Ele morreu no primeiro ano. Ela o olhou com firmeza. Sinto muito, ela disse. E não soou como a condolência automática que as pessoas oferecem quando não sabem o que mais dizer. Soou como se ela realmente sentisse. Foi há muito tempo, ele disse. O que era verdade e também o que as pessoas diziam quando queriam encerrar um assunto sem parecer que o estavam encerrando. Ainda assim, ela disse, e deixou por isso mesmo, o que ele apreciou. O que te traz ao Texas? Ele perguntou. De onde você veio? Originalmente da Virgínia, ela disse. Estou em San Antônio há 2 anos, trabalhando como professora. Mas a escola fechou e pensei em visitar Miriam antes de decidir o que fazer a seguir. Uma professora, ele disse. Isso é surpreendente. Ele considerou honestamente. Não, ele disse. Você fala como alguém que lê. Ela olhou para ele com um brilho de algo, não ofensa, algo mais parecido com interesse. E você? Ela perguntou. E eu o quê? Você lê? Sim, ele disse. O quê? Ele pensou sobre isso. Ele tinha uma pequena prateleira de livros na sala de estar. 4 deles ele havia lido tantas vezes que as lombadas estavam moles. Shakespeare, ele disse. Algumas peças e um almanaque agrícola. E um livro sobre a história de Roma que meu pai deixou. Shakespeare e Roma, ela disse. É uma combinação estranha. Eu tinha poucas opções, ele disse, e ela riu. E o som da risada dela em sua cozinha foi algo que ele sentiu fisicamente, como a luz do sol através do vidro. Ele consertou a roda na manhã seguinte à luz de um lampião. Começou antes do amanhecer, porque era quando ele sempre começava. E também porque queria que o trabalho fosse bem feito antes que ela precisasse partir. Ele trabalhou no celeiro enquanto os cavalos respiravam. E os coiotes terminavam seus afazeres em algum lugar na escuridão. E ele moldou 2 raios novos de um pedaço de freixo que estava guardando. E montou a roda de volta com um esmero que talvez excedesse o que o trabalho estritamente exigia. Quando ele entrou para se lavar, encontrou Beatrice em sua cozinha. O fogo já estava aceso no fogão. Ela estava fazendo café com os suprimentos dele, sem que ele pedisse. Movia-se pela cozinha com a familiaridade fácil de uma mulher que decidiu que, se estivesse em algum lugar, seria útil enquanto estivesse lá. Espero que não se importe, ela disse. Eu encontrei o café. Também encontrei ovos, e suspeito que as galinhas no seu quintal os botaram recentemente. Então, pensei que o café da manhã fazia mais sentido do que nada. Ele não se importou. Ele se sentou à mesa e a observou trabalhar, e pensou que sua cozinha parecia diferente com alguém nela. Não melhor ou pior, apenas diferente de uma maneira que ele havia esquecido que era possível. Eles tomaram café da manhã juntos e ele lhe disse qual estrada pegar. Desenhou o caminho para ela em um pedaço de papel com um coto de lápis. Ele fez as direções cuidadosas e claras, anotando pontos de referência. Um álamo bifurcado, o leito de um riacho seco que cruzava a estrada. Uma colina com o topo plano que estaria à sua esquerda quando ela estivesse indo para a direita. Ela estudou o papel com a cabeça ligeiramente inclinada. E fez 3 perguntas de esclarecimento que lhe disseram que ela estava prestando atenção. Você tem certeza sobre a roda? Ela perguntou quando terminaram de comer. Tenho certeza, ele disse. Ela vai aguentar. Eles saíram juntos para onde a carroça estava no pátio. A manhã estava limpa e pálida, o céu apenas começando a ficar azul nas bordas. E o ar cheirava a grama e a algo levemente doce que Stephen havia parado de notar anos atrás, porque estava sempre lá. Beatrice parou ao lado da carroça e verificou o arreio da égua com mãos experientes. Ela subiu no assento e ajeitou as rédeas. Obrigada, ela disse olhando para ele. Pela roda, pelo quarto, pelo jantar e pelo café da manhã. Você não precisava fazer nada disso. Não foi incômodo nenhum, ele disse. O que era verdade de todas as maneiras práticas. E parecia incompleto de alguma outra maneira que ele não conseguia explicar. Ela olhou para ele por um momento. Não é o tipo de coisa que eu esperava encontrar nesta estrada, ela disse. Que tipo de coisa? Bondade, ela disse simplesmente. Uma boa noite de sono, café quente. Ela fez uma pausa. Boa conversa. Ele não tinha certeza se havia oferecido muito da última coisa, mas não disse isso. Ele assentiu.
Ela estalou a língua para a égua e a carroça começou a avançar. E ele ficou em seu pátio, observando-a descer a entrada em direção ao portão. E ele pensou que era o fim, o que estava bem. Porque tudo tinha um fim, incluindo encontros breves e acidentais com pessoas que riam de uma forma que preenchia uma cozinha. Ele se virou e estava voltando para o celeiro quando ouviu um estalo agudo e rangente, e depois um som como um pedaço pesado de madeira batendo na terra compactada. E então, silêncio absoluto, exceto pelo relincho assustado da égua. Ele se virou. A roda traseira esquerda havia se soltado completamente da carroça. Não a direita que ele havia consertado, que estava perfeitamente firme. A esquerda, a outra, a que ele não havia examinado. Porque não estava balançando e ele não pensou em verificar. Porque ninguém nunca pensa em verificar a coisa que não está fazendo o barulho ruim. Beatrice sentou-se no assento inclinado da carroça. Olhou para a roda caída na poeira de sua entrada, a quase 2 metros da carroça. E então ela olhou para ele. Sua expressão era a coisa mais complicada que ele vira em muito tempo. Bem, ela disse. Bem, ele concordou. E assim ela ficou mais um dia. Ele consertou a segunda roda com o mesmo cuidado da primeira. Ordenou a si mesmo que verificasse todas as outras juntas, parafusos e pinos da carroça inteira, enquanto estava nisso. Porque claramente ele havia feito um trabalho ruim da primeira vez. E não pretendia repetir essa falha em particular. Beatrice passou a manhã ajudando-o de uma forma que não era nem performática nem autoconsciente, entregando-lhe ferramentas quando ele precisava, segurando as coisas firmes quando ele pedia. E de resto, ocupando-se com tarefas úteis ao redor do pátio, sem que lhe dissessem quais eram essas tarefas. Ele a observou atrair seus 2 gatos de celeiro para fora de seus esconderijos no palheiro, com uma paciência e um tipo particular de quietude suave e sem pressa, que parecia ser seu modo natural de operação quando não estava sob pressão. Ele a observou ficar na cerca por um tempo, olhando para seu gado com uma expressão de interesse genuíno. Ele a observou pegar um livro da prateleira em sua sala de estar, uma das peças de Shakespeare, e sentar-se nos degraus da varanda e lê-lo à luz da tarde, com os pés encolhidos sob si. Qual delas? Ele perguntou, passando com um balde. A tempestade, ela disse sem levantar os olhos. Ele pousou o balde. Você conhece a cena com Caliban? Ele perguntou. Ela levantou os olhos então. O discurso Não tenhas medo, ela disse. Sim. Eu li esse discurso mais vezes do que posso contar, ele disse e se surpreendeu ao ouvir a si mesmo dizer isso, porque era o tipo de coisa que ele nunca havia contado a ninguém. Em parte porque não havia ninguém para contar. Ela olhou para ele por um momento, com a mesma franqueza firme. Por que esse? Ele pegou o balde novamente. Pelo que se trata, ele disse, e continuou andando antes que tivesse que dizer o que queria dizer. Que era sobre um homem preso em uma ilha que sonhava com música, e que ele sempre entendeu esse tipo particular de sonho melhor do que a maioria das coisas. No jantar, ela perguntou sobre o pai dele, e ele se viu contando coisas que não contara a ninguém, sobre a maneira como seu pai escolheu esta terra, cavalgando do leste do Texas com 2 cavalos, uma caixa de sementes de milho e uma certeza que devia parecer loucura para todos que o conheciam. Sobre o primeiro ano, quando viveram em um abrigo subterrâneo enquanto a casa estava sendo construída. Sobre a febre que levou seu pai em fevereiro de 1868, quando o chão estava duro demais para cavar direito. E Stephen passou um dia e meio quebrando-o com uma picareta antes de poder enterrar o velho. Ele contou de forma simples, sem floreios, e Beatrice ouviu da mesma maneira, sem preencher os silêncios com ruídos simpáticos ou apressá-lo para as partes mais administráveis da história. Quando ele terminou, ela disse, ele parece alguém que decidiu no que acreditava e depois viveu de acordo. Sim, Stephen disse, era exatamente isso que ele era. Isso é uma coisa rara, ela disse. Eu sei, ele concordou. Depois do jantar, ela perguntou se poderia ficar um terceiro dia, porque havia escrito para Miriam dizendo que esperava chegar em algum momento daquela semana. E um dia de atraso não causaria alarme. E porque ela havia notado que o canteiro do jardim atrás da casa estava coberto por um tipo de erva daninha agressiva. Ela a reconheceu da Virgínia como uma que estrangularia qualquer outra coisa em mais um mês. E ela achou que poderia limpá-lo em um dia. Ele olhou para ela por um momento,
Você não precisa trabalhar pelo seu quarto, ele disse. Eu sei que não preciso, ela disse. Eu quero. Me incomoda ver um canteiro de jardim sendo desperdiçado. Você cultiva? Eu cultivava na Virgínia, ela disse. E tentei em San Antônio, mas o solo lá não era cooperativo. Este solo parece que seria cooperativo. Ele disse que sim porque a alternativa era dizer não. E ele não conseguia identificar uma razão racional para dizer não. O terceiro dia se tornou o quarto dia por causa da tempestade de vento que veio do norte durante a noite. Ela se dissipou pela manhã, mas deixou o portão no extremo leste do pasto pendurado por uma dobradiça. E Beatrice apontou isso para ele no café da manhã. E disse que poderia segurar o poste enquanto ele recolocava a dobradiça, se ele achasse que ajudaria. E ajudaria. Então eles saíram e fizeram isso. E a manhã passou da maneira como as manhãs passam quando você está trabalhando ao lado de alguém de quem descobre que gosta. Sem saber exatamente quando isso aconteceu. No quinto dia, ela não estava mais oferecendo razões para ficar ou esperando que ele as oferecesse. Ela estava simplesmente lá e ele estava simplesmente feliz com isso. E ambos fingiam, com convicção cada vez menor, que aquilo era um arranjo temporário. Ela escreveu para sua prima Miriam no quinto dia. Uma carta que Steven não leu, mas que ele supôs conter algo como uma data de chegada revisada. Ele foi à cidade naquele dia para comprar suprimentos e postou a carta para ela. E voltou com farinha, café e um pedaço de tecido da loja geral. Millicent Farrell, que cuidava do balcão de secos e molhados, disse a ele que era adequado para cortinas. E quando ele chegou em casa, colocou o tecido na mesa sem explicação. E Beatrice olhou para ele, olhou para o tecido e disse, para o quarto de hóspedes. Se você quiser, ele disse. As cortinas de lá estão em mau estado. Ela fez as cortinas em 2 noites com o kit de costura de sua bolsa de viagem, sentada à mesa da cozinha depois do jantar, enquanto ele lia seu almanaque do outro lado. E o silêncio entre eles naquelas noites era tão confortável que deveria tê-lo alarmado. Em vez disso, parecia algo que ele estava esperando sem saber que estava esperando. No final da segunda noite de cortinas, enquanto ela passava a linha na agulha à luz do lampião, ela disse, conte-me sobre os últimos 10 anos, não as partes da fazenda. As outras partes, ele baixou o almanaque. Não há muitas outras partes, ele disse. Todo mundo tem outras partes, ela disse. Ele pensou sobre isso honestamente. Eu fui a San Antônio uma vez, ele disse, cerca de 4 anos atrás, para resolver um negócio com uma reivindicação de terra. Fiquei 3 noites em um hotel, comi em um restaurante e fui a uma apresentação no Teatro Majestic. Eles estavam tocando uma peça de música cujo nome eu não sabia. Sentei-me no fundo e assisti por 1 hora. Você gostou? Muito, ele disse. Pensei nisso várias vezes desde então. E antes disso, 4 anos antes. Ele olhou para a mesa. Fui ao funeral de um vizinho, ele disse. O velho Dreyer, a uns 13 quilômetros ao norte, ele tinha a esposa e 2 filhos, e todos se mudaram depois. Antes disso, acho que ia à cidade quando precisava. Ela ficou quieta por um momento, e ele temeu que ela fosse dizer algo piedoso, o que teria sido insuportável. Mas o que ela disse foi, você fez essa escolha deliberadamente, de ficar aqui, de ficar sozinho. Não era uma pergunta, mas ele respondeu mesmo assim. No início não foi uma escolha, ele disse. E então se tornou um hábito. E então, suponho, tornou-se algo que eu não sabia como mudar. Você está feliz por eu estar aqui? Ela perguntou. E a franqueza da pergunta o deixou ligeiramente sem fôlego. Ele olhou para ela através da luz do lampião. Sim, ele disse, estou. Ela deu um nó na linha e a cortou. Bom, ela disse, eu também estou feliz. Ela enviou outra carta para Miriam no 10º dia. Esta, ele suspeitava, era mais complicada. A essa altura, ela havia se entrelaçado no ritmo de seus dias de maneiras que eram tanto práticas quanto algo totalmente diferente. Ela havia começado um jardim de cozinha adequado no canteiro atrás da casa, revirando a terra ela mesma com uma pá, e plantando os vegetais de raiz de final de estação, que, segundo ela, brotariam antes da primeira geada forte, se tivessem sorte com o tempo. Ela havia reorganizado sua despensa. Não porque estivesse desorganizada exatamente, mas porque ela disse que não conseguia encontrar nada. E ele admitiu que também nem sempre encontrava as coisas, que trabalhava principalmente de memória.
Ela havia se apresentado a cada uma de suas cabeças de gado, caminhando pelo pasto sul no quarto dia de uma maneira que o deixou silenciosamente alarmado. E depois, silenciosamente impressionado. Porque o touro, um animal grande e mal-humorado chamado, sem originalidade, touro, se aproximou da cerca para ela e permitiu ser observado com equanimidade. Ela contou a ele sobre sua infância na Virgínia, uma fazenda perto de Charlottesville, uma família de 5 filhos, da qual ela era a terceira. Um pai que morreu quando ela tinha 12 anos de uma doença no peito. Uma mãe que então administrou a fazenda com uma competência e uma ferocidade que causaram uma profunda impressão em todos os 5. Ela queria ir para a escola além do que a escola local de uma sala oferecia. E havia opções limitadas para isso. E as opções eram ainda mais limitadas por dinheiro. E assim ela se tornou professora, porque essa era a avenida disponível para uma mulher que queria passar a vida em proximidade com o aprendizado. Você quis se casar? Ele perguntou uma noite. E então ficou imediatamente incerto se era uma pergunta apropriada, mas já havia sido feita. Ela considerou sem embaraço. Fui noiva uma vez, ela disse, na Virgínia, antes de vir para o oeste. O nome dele era Arthur Calloway. Ele era um homem decente. Terminamos por acordo mútuo, o que eu acho que diz algo sobre o que era. O que diz? Que gostávamos um do outro o suficiente, mas não precisávamos um do outro, ela disse. O casamento já é difícil o suficiente quando você precisa da outra pessoa. Sem isso, parece um mau negócio para ambas as partes. Ele ponderou sobre isso por um tempo. No 14º dia, algo aconteceu que mudou a temperatura das coisas entre eles. Não dramaticamente, não com qualquer tipo de declaração, mas com a certeza silenciosa de algo finalmente nomeado. Ele estava movendo o gado do pasto norte para o sul, porque o norte estava com pouco pasto bom, e o sul havia se recuperado desde agosto. Era um trabalho mais fácil com 2 pessoas, e Beatrice se ofereceu sem que ele pedisse. E assim eles trabalharam a cavalo juntos durante o meio da manhã. Ela no velho cavalo castrado que ele chamava de Chester, que não era muito montado desde o ano anterior, e foi para ela com uma disposição que Steven achou um pouco indignada. Ela cavalgava bem, com competência e em silêncio, com boas mãos e um acento equilibrado que falava de anos de prática. Em algum momento no meio da movimentação do último grupo de gado pelo portão entre os 2 pastos, um novilho jovem decidiu disparar para a esquerda, com mais velocidade do que a teimosia geralmente permitia. E Beatrice o interceptou em Chester com um movimento rápido e certeiro, que deixou o novilho piscando na entrada do portão. E ela olhou para Steven com uma expressão de pura e involuntária satisfação. E ele olhou de volta para ela. E algo passou entre eles. Algo que não era, a rigor, sobre o gado. Naquela noite, ele sentou-se nos degraus da varanda e ela sentou-se ao seu lado. E eles observaram o sol se pôr, o que já haviam feito várias vezes, mas nunca lado a lado, tão perto assim. E em algum momento, sem que nenhum deles marcasse o momento, o ombro dele e o dela estavam se tocando. Nenhum deles se moveu. As estrelas surgiram lentamente, como fazem no Texas. Primeiro uma, depois 2, e então todas de uma vez. E os coiotes começaram a uivar em algum lugar ao sul do riacho. E o ar cheirava à noite e ao jardim que ela havia plantado. E eles ficaram sentados juntos no escuro por um longo tempo, sem dizer nada. O que foi a conversa mais honesta que Stephen Warren conseguiu ter em 10 anos. Foi ela quem finalmente falou. Eu não escrevi para Miriam sobre ir embora, ela disse. Apenas sobre ainda não ter chegado. Ele olhou para a escuridão. Eu sei, ele disse. Ele não havia perguntado, mas sabia. Você vai me pedir para ficar? Ela perguntou. Ele pensou sobre isso, pensou de verdade. O que significava pensar sobre o que ele era? Um homem sozinho em um rancho no condado de Caldwell, com mãos ásperas, uma prateleira com 4 livros e um hábito de silêncio. Um hábito que se calcificou ao longo de uma década em algo que ele não tinha certeza se conseguiria quebrar. Ele pensou no que significava pedir a alguém para ficar. Quando ficar significava algo irreversível. Quando o tipo de permanência que se construía entre eles não era a de um hóspede, mas a de uma pessoa que pertencia a um lugar. Eu gostaria, ele disse, mas acho que devo te dizer o que ficar significa primeiro. Diga-me, ela disse. Significa isto, ele disse, referindo-se à terra, ao rancho, à rotina, ao silêncio. Significa invernos rigorosos e verões secos,
e vizinhos que estão a 13 quilômetros de distância. E uma viagem à cidade 2 vezes por mês, se as estradas estiverem boas. Significa eu, que passei 10 anos principalmente sozinho. E provavelmente sou estranho por causa disso, de maneiras que eu mesmo não consigo identificar completamente. Ela ficou quieta por um momento. Você não é estranho, ela disse. Você é cuidadoso. Há uma diferença. Beatrice, ele disse, e o som do nome dela em sua boca pareceu significativo. O que era absurdo para um nome que ele vinha dizendo há 2 semanas. Estou te pedindo para ficar, não como uma hóspede. Estou dizendo claramente porque não conheço outra maneira de dizer as coisas. Ela se virou para olhá-lo. No escuro, ela era principalmente uma forma, uma presença e um par de olhos que capturavam a luz das estrelas. E o que ficar significaria em termos práticos? Ela perguntou. Havia uma leveza cuidadosa em sua voz que ele entendeu não ser desdém, mas proteção de algo de que ela queria ter certeza antes de alcançá-lo. Acho que significaria que você teria que se casar comigo, ele disse, se estivesse disposta. O que eu entendo ser uma coisa considerável a se pedir a uma pessoa. E não estou pedindo que você responda agora. O silêncio que se seguiu foi o mais longo dos 14 dias que passaram juntos. E ele o deixou ser longo, sem preenchê-lo. Vou pensar sobre isso, ela disse finalmente. E sua voz não era tímida ou provisória. Era a voz de uma mulher que ia pensar sobre isso no sentido pleno e genuíno da palavra. E ele respeitou isso inteiramente. Ela pensou sobre isso. Por 3 dias, ela ficou pensativa de uma maneira um pouco diferente do seu jeito usual. Um pouco mais interiorizada, ocasionalmente se pegando no meio de algo e ficando imóvel. Ele lhe deu espaço para isso, não a pressionou, não insistiu. Ele viveu sozinho tempo suficiente para entender que algumas coisas não podiam ser apressadas sem serem quebradas. Na terceira noite, ela o encontrou no celeiro, onde ele estava trabalhando em um pedaço quebrado de couro de arreio com uma agulha e linha encerada. E ela parou na porta do celeiro com o último pôr do sol atrás dela e disse, sim. Ele largou o arreio. Sim, ele repetiu. Sim, eu me casarei com você, ela disse, sob 2 condições. Diga-as, ele disse. Primeiro, que eu possa escrever para minha mãe na Virgínia e contar a ela pessoalmente antes que qualquer outra pessoa seja informada. Ela se preocupa. Claro, ele disse. E a segunda? Que você me deixe plantar mais daquele jardim, ela disse. Tenho planos para ele que vão exigir sua cooperação. Ele se levantou, atravessou o celeiro até a porta onde ela estava parada, com o pôr do sol atrás dela e o cheiro de feno, poeira e noite ao redor deles. Ele não era um homem de grandes gestos, o que ela provavelmente já havia entendido. Então, o que ele fez foi pegar a mão dela com as 2 suas e segurá-la por um momento, olhando para ela. Ambas as condições, ele disse, são inteiramente aceitáveis. Ela olhou para ele e algo em seu rosto se suavizou de uma maneira que ele não tinha visto antes. Não a competência, a firmeza, o riso ou a franqueza direta, mas algo por baixo de tudo isso. Algo que era simplesmente ela, presente e decidida. Ele a beijou, o que foi a primeira vez, e que foi ao mesmo tempo hesitante e inevitável. Da maneira como os primeiros beijos são quando estão vindo há muito tempo. Eles se casaram 3 semanas depois, pelo ministro itinerante, Reverendo Cole. Ele passava pelo condado de Caldwell uma vez por mês em um circuito que se estendia de Lockhart, no norte, a Cuero, no sul. O reverendo Cole era um homem pequeno e compacto, com barba branca e uma expressão de permanente e benigno divertimento com os assuntos dos seres humanos. E ele os casou na sala da frente da casa do rancho em uma manhã de sábado, com a luz de novembro entrando pelas janelas recém-cortinadas do quarto de hóspedes e caindo em listras pelo chão. Havia 2 testemunhas, porque 2 eram necessárias. Uma era um homem chamado Carl Beaumont, o vizinho mais próximo. Ele tinha um rancho a 11 quilômetros a noroeste. Era um viúvo de 50 e poucos anos, com um aperto de mão firme e uma decência fundamental que Stephen sempre respeitou nos anos em que ocasionalmente se cumprimentavam na cidade. A outra era Miriam Hatch, nascida Langston. Ela viera de Hartfield na carroça de seu marido quando a carta de Beatrice chegou, e passara a noite anterior inteira fazendo perguntas extremamente detalhadas a Beatrice sobre Stephen Warren. De uma maneira que ele estava ciente, sem fazer parte, o que era exatamente o certo.
Miriam era uma mulher de rosto redondo, com o mesmo olhar direto de Beatrice. E depois da cerimônia, ela apertou a mão de Stephen com uma firmeza que comunicava várias coisas ao mesmo tempo. A principal delas era que ela estaria de olho nisso. Ele respeitou isso também. Doyle Hatch, que viera com Miriam, era um homem quieto. Ele apertou a mão de Stephen uma vez, e depois passou a maior parte da pequena celebração conversando com Carl Beaumont sobre o preço do gado. O que Stephen achou que provavelmente era o melhor para todos. Beatrice usava um vestido que ela mesma fizera, de um tecido azul que comprara na cidade na semana anterior. E usava o cabelo preso com alguns fios escuros soltos ao redor do rosto. E ela ficou ao lado dele durante a cerimônia, com o ombro tocando o dele. E sua voz clara e firme quando disse as palavras. E quando terminou e eles estavam casados, ela se virou para ele e disse baixinho, só para ele: "Pronto, está resolvido." E ele riu, o que o surpreendeu. As semanas seguintes ao casamento foram o ajuste de duas pessoas aprendendo a forma da companhia uma da outra em espaços próximos, o que às vezes era tranquilo e ocasionalmente não, porque ambos eram adultos que haviam vivido de forma independente e tinham opiniões fortes sobre coisas como a forma como a lenha deveria ser empilhada, e se o coxo dos cavalos precisava ser movido para uma posição melhor em relação ao celeiro. E essas não eram diferenças catastróficas, mas eram reais, que exigiam a negociação que é a substância diária real de duas pessoas construindo uma vida juntas. Beatrice venceu a discussão sobre o coxo dos cavalos, e Stephen venceu a da lenha. Embora ele nunca tivesse certeza se venceu a discussão da lenha por mérito ou porque ela decidiu deixá-lo vencer. E a incerteza sobre esse ponto era algo que ele descobriu que não se importava. Ela continuou escrevendo para seus alunos em San Antônio. 3 deles em particular, que eram seus correspondentes mais dedicados. E ocasionalmente ela lia para ele trechos de suas cartas. E ele ouvia e fazia perguntas que, segundo ela, eram melhores do que a maioria dos adultos fazia. E ele disse a ela que era porque levava essa educação a sério, tendo tido tão pouca por padrões formais, o que levou a uma longa conversa sobre o que a educação realmente era e para que servia, que durou durante o jantar e até a noite, e terminou com eles sentados juntos na varanda no escuro frio, com um cobertor sobre ambos, sem ter resolvido nada, mas tendo desfrutado completamente do exercício. Ela escreveu para a mãe na Virgínia, e sua mãe respondeu com uma carta de 6 páginas, que continha, Beatrice lhe disse, partes iguais de felicidade, ansiedade, conselhos práticos e uma descrição detalhada do estado atual da fazenda da família Langston, o que sugeria que sua mãe a estava considerando uma comparação relevante. Ele pediu para ler e ela deixou, e depois ele disse, ela parece uma mulher muito capaz. E Beatrice disse, ela é a mulher mais capaz que já conheci. E a maneira como ela disse isso lhe contou tudo sobre como Beatrice Langston se tornou Beatrice Warren. Dezembro chegou ao condado de Caldwell com um frio que era sério sem ser cruel, e eles o enfrentaram juntos, da maneira como se enfrenta um inverno quando se tem uma boa casa, e uma pilha cheia de lenha e alguém para sentar junto à noite. Beatrice encontrou sua prateleira de Shakespeare e passou 3 noites lendo A Tempestade de Ponta na Ponta. Enquanto ele trabalhava em uma nova seção de corrimão de cerca que estava planejando para a primavera. Ela lia trechos em voz alta às vezes, não pedindo sua opinião exatamente, mas apenas preenchendo o ar com eles. E ele descobriu que gostava. A voz, as palavras, o lampião e o calor aconchegante do cômodo. A ilha está cheia de ruídos, ela disse uma noite. Não do livro, mas de memória. Sons e ares doces que dão deleite e não machucam. Ele levantou os olhos. É o discurso, ela disse. Aquele que você mencionou. Eu sei, ele disse. Você era Caliban? Ela perguntou. Em sua mente, todos aqueles anos? Ele pensou sobre isso seriamente. Não, ele disse, acho que eu era a ilha. Ela olhou para ele por um longo momento. E então ela pousou o livro, atravessou a sala e o beijou no topo da cabeça, com uma ternura tão natural e tão desprotegida que ele ficou muito quieto sob ela, com medo de se mover, da maneira como se fica quieto sob coisas boas que se tem medo de perder. O inverno passou. Janeiro trouxe uma nevasca que era incomum para aquela parte do Texas. 8 centímetros que desapareceram em 4 dias, mas enquanto esteve lá,
Cobriu tudo com o silêncio particular que a neve faz. E ele a levou a cavalo para ver os pastos cobertos de neve. E ela sentou em Chester e olhou para os campos brancos e as colinas brancas. E disse que era a coisa mais bonita que ela tinha visto desde as montanhas Blue Ridge. E ele pensou que ela era a coisa mais bonita que ele tinha visto desde antes de poder se lembrar. Ele não disse isso, ele estava se esforçando para dizer as coisas que sentia. Era uma habilidade que voltava para ele lentamente. Como um músculo há muito tempo sem uso, começando a despertar. Mas ele estendeu a mão e tocou sua bochecha com uma mão enluvada. E ela virou o rosto em direção a ela brevemente. E isso foi seu próprio jeito de dizer. Em fevereiro, ela lhe disse que estava grávida. Ela lhe disse na cozinha, de manhã, de forma prática. Porque ela era uma mulher prática que lidava com informações declarando-as claramente. E depois lidando com o que vinha a seguir. Ele estava no fogão e se virou com uma cafeteira na mão e olhou para ela. E nenhum deles disse nada por um momento. Então ele pousou a cafeteira com cuidado, atravessou a cozinha e a abraçou. Com os dois braços, sólidos e completos, por um longo tempo. E ela encostou o rosto no ombro dele e se agarrou. E de fora pareceria que pessoas estavam se consolando. Mas não era isso. Era o oposto. Era o reconhecimento de algo chegando. Algo que nenhum deles havia planejado e que agora era inteira e completamente bem-vindo. Você está bem? Ele perguntou, afastando-se para olhá-la. Estou perfeitamente bem, ela disse. Estou feliz. E então, com uma pequena risada desprotegida. Estou apavorada. Eu também, ele disse. Acho que isso provavelmente está correto. Ele escreveu para Hartfield, para levar a notícia a Miriam, e para providenciar que ela viesse ficar quando a hora estivesse mais próxima. Porque Beatrice havia pedido, e porque ele achava que era o certo. Miriam recebeu a notícia com um calor que ele não esperava, tendo se preparado para mais questionamentos rigorosos. E ela apertou sua mão novamente. E desta vez o aperto de mão comunicou algo diferente. Algo que estava mais perto de boas-vindas. O Jardim da Primavera se tornou um projeto de escopo considerável. Beatrice claramente esteve planejando durante o inverno, porque ela tinha uma lista, um layout e uma opinião sobre cada metro quadrado do canteiro. E ele cavou, revirou e adubou o solo conforme ela dirigia. E construiu para ela uma estrutura de canteiro adequada. E adicionou uma seção no lado sul porque ela queria tomates e eles precisavam do ângulo do sol. Ele viveu sozinho por 10 anos. E nesse tempo ele deixou certas coisas se deteriorarem. Não por negligência, mas pela economia particular da solidão. Onde você faz apenas o que precisa porque não há ninguém para compartilhar o esforço extra. Agora havia alguém, e ele se viu consertando coisas que pretendia consertar há anos, endireitando o degrau da frente, substituindo 2 tábuas na varanda que haviam amolecido, construindo uma prateleira adequada na cozinha para a reorganização da despensa dela, preenchendo as lacunas na cerca ao longo do pasto norte que ele vinha remendando com galhos amarrados por 2 estações. Não era que ele estivesse realizando essa diligência para a aprovação dela. Ou não era apenas isso. Era que a presença dela tornava o futuro mais real. Tornava o rancho algo que valia a pena manter em um sentido mais pleno. Porque agora haveria alguém para mantê-lo depois dele. O que não era uma consideração relevante há muito tempo. Ela notou. Você tem estado muito ocupado, ela disse uma tarde em abril, observando-o da varanda. Há muito o que fazer, ele disse. Sempre houve muito o que fazer, ela disse gentilmente. Não é bem isso que quero dizer. Ele olhou para ela. Ela estava sentada na cadeira de balanço que ele colocara na varanda para ela em março. E ela estava começando a mostrar a gravidez que mudava sua silhueta de maneiras visíveis. E ela parecia, à luz de abril, algo que ele teria medo de esperar se alguém lhe perguntasse o que esperava. Eu sei o que você quer dizer, ele disse. Estou tentando torná-lo digno de você. Ela ficou quieta por um momento. Já é, ela disse. Houve um período difícil em junho. Uma febre passou por aquela parte do país, movendo-se de rancho em rancho e de fazenda em fazenda, com a eficiência silenciosa do contágio. E levou Carl Beaumont, o vizinho que testemunhou o casamento deles. Ele foi encontrado por seu empregado pela manhã e enterrado 3 dias depois no cemitério do condado de Caldwell. Stephen foi ao enterro e ficou ao lado do túmulo, e pensou na solidão particular de morrer sem família por perto, o que Beaumont fizera. Sua esposa morta há muito tempo e seus filhos crescidos e partidos para algum lugar a leste.
Ele voltou para a casa do enterro e encontrou Beatrice na varanda esperando por ele. E ele se sentou nos degraus e ela se sentou atrás dele na cadeira de balanço. E colocou a mão no ombro dele e a deixou lá. E ele contou a ela sobre Beaumont. Não os detalhes de sua morte, mas os fatos de sua vida. Os 11 quilômetros a noroeste, o gado, o aceno ocasional na cidade, o aperto de mão firme no casamento. Ele viu algo que valia a pena testemunhar em nós, ela disse. Ele veio porque você pediu e veio de bom grado. Sim, Steven disse. Isso não é nada, ela disse, entre homens que se cumprimentam na cidade. Não, ele concordou. Não é nada. Ele olhou para sua terra à luz do entardecer. O gado se movendo lentamente no pasto sul. O jardim ficando verde e extravagante atrás da casa. O celeiro com seu telhado consertado e sua nova camada de tinta que ele aplicara em maio. Ele pensou em Beaumont morrendo sozinho. Ele pensou em si mesmo, 7 meses atrás, no mesmo pátio. Observando uma carroça subir sua entrada, deixando um rastro de poeira. Ele levantou a mão e a colocou sobre a dela em seu ombro. Estou feliz que você pegou a estrada errada, ele disse. Ela se inclinou para a frente e pressionou a testa contra a parte de trás da cabeça dele brevemente. E ele sentiu sua inspiração. Eu também, ela disse, todos os dias. O bebê chegou em setembro. Miriam chegou de Hartfield uma semana antes e assumiu a cozinha de maneira firme e alegre, o que Steven achou tanto reconfortante quanto um pouco avassalador. E ele passou os dias da ocupação pré-chegada de Miriam, encontrando tarefas que precisavam ser feitas no celeiro e nos pastos distantes. Ele não estava evitando nada, disse a si mesmo. Ele estava simplesmente ciente de que há cômodos nos quais os homens não são a presença necessária. Quando a hora chegou, foi uma noite longa, e ele ficou no celeiro nas primeiras horas e no pátio nas últimas. Perto o suficiente da casa para ouvir se fosse necessário e longe o suficiente para não atrapalhar. E a noite estava muito quieta e muito escura, e as estrelas eram as mesmas de sempre, indiferentes e brilhantes. E ele não estava com medo, exatamente, mas estava ciente da fragilidade de tudo o que havia construído, incluindo a si mesmo, de uma maneira muito limpa e muito nítida. Miriam veio à porta do celeiro em algum momento antes do amanhecer e disse: "Você tem um filho." E algo nele se dissolveu, algo que ele não sabia que estava rígido. O menino foi chamado de James, o segundo nome do pai de Steven. E James Warren nasceu em 3 de setembro de 1879, com um conjunto completo de opiniões que ele expressou imediatamente e sem reservas, e que não diminuíram muito nos dias que se seguiram. Steven o segurou pela primeira vez enquanto Beatrice dormia na cozinha, perto do fogão, porque o menino estava agitado e o calor ajudava. E ele andou de um lado para o outro com essa pessoa extraordinariamente pequena e específica em seus braços, e pensou em seu próprio pai, que o trouxera para esta terra, e no pai de seu pai, que trouxera seu pai para outro lugar. A longa corrente disso, a maneira como as escolhas feitas por pessoas que você nunca conheceu determinam o campo em que você está, e como o campo em que você está determina tudo depois. James abriu os olhos em algum momento da manhã cedo, e olhou para Steven com um olhar sério e desfocado do recém-nascido, que é ou o olhar de alguém que vê tudo ou de alguém que não vê nada. E Steven disse baixinho para ele: "Esta é a sua terra, se você a quiser. Sem obrigação, mas é sua." Miriam ficou por 3 semanas e foi inestimável de uma dúzia de maneiras práticas. E quando ela partiu, abraçou Beatrice por um longo tempo na carroça, e disse algo em seu ouvido que fez Beatrice rir. E então ela apertou a mão de Steven da maneira que ela passou a fazer, que agora comunicava um calor direto, e voltou para Hartfield. E o rancho era deles novamente, e agora eram 3. James era um bebê robusto e curioso, que se tornou uma criança robusta e curiosa, que parecia ter herdado a franqueza de sua mãe e a paciência de seu pai, o que era uma combinação afortunada. Ele deu seus primeiros passos na cozinha em uma manhã de janeiro de 1881, indo da perna da mesa em direção às mãos estendidas de Beatrice. E ele sentou-se com força no meio do chão, e olhou para ambos os pais com uma expressão de profunda avaliação filosófica. E então se levantou e fez de novo. O rancho cresceu. Steven comprou mais 2 seções de terra a leste quando uma propriedade vizinha foi a leilão pelo banco. $30 por acre por uma terra que valia mais, mas o banco queria se livrar dela.
Isso expandiu a propriedade Warren para quase 600 acres, o que era mais do que um homem podia administrar. E assim, na primavera de 1881, Stephen contratou um ajudante, um jovem chamado Thomas Vega, que tinha 18 anos e trabalhava no campo aberto desde os 14. Um dos muitos jovens tejanos que conheciam gado e cavalos tão bem quanto qualquer um no Texas, e que muitas vezes eram os últimos contratados e os primeiros dispensados, quando os rancheiros tinham preferências que tinham mais a ver com origem do que com competência. Stephen não tinha essas preferências. Ele havia trabalhado ao lado de homens de todas as origens durante seus breves anos antes de herdar o rancho. E ele achava que habilidade era habilidade e trabalho duro era trabalho duro. E Thomas Vega tinha ambos em abundância. Ele construiu para o jovem uma pequena cabana no lado leste do celeiro, sólida e à prova de intempéries, e pagou-lhes um salário justo. E Thomas acabou por ser não apenas um bom ajudante, mas também uma boa companhia, com um humor seco que surgia inesperadamente, e um dom com os cavalos que até Beatrice, que tinha suas próprias opiniões fortes sobre cavalos, respeitava. Havia noites naquele primeiro ano com Thomas em que os três, Stephen, Beatrice e Thomas, sentavam-se na varanda depois do jantar e conversavam. E Stephen pensava em como era diferente o rancho com vozes e risadas. Como era diferente dos 10 anos de seus próprios calcanhares no chão como o único som. Ele pensou nisso sem arrependimento pelos anos solitários, que o tornaram o que ele era. E com uma gratidão pelo presente que ele estava melhorando em expressar, lentamente, imperfeitamente, das maneiras particulares que estavam disponíveis para um homem como ele. Em 1882, Beatrice descobriu que duas das famílias em ranchos a sudeste deles, a família Delano e a família Cutter, tinham filhos que não recebiam educação. Porque a escola mais próxima era muito longe, e as famílias muito estabelecidas para se mudarem para perto dela. Ela mencionou isso a Stephen uma vez e depois novamente uma semana depois. E após a segunda menção, ele disse, o que seria necessário? E ela olhou para ele com um brilho que ele aprendeu a reconhecer, como o olhar de uma mulher que já respondeu a pergunta em detalhes e estava esperando que ela fosse feita. O que foi necessário foi a sala da frente do rancho Cutter ser disponibilizada 2 dias por semana. E Beatrice cavalgando até lá em Chester todas as terças e quintas-feiras. O que Stephen não estava inteiramente confortável, porque as estradas eram ruins e ela às vezes cavalgava no escuro no caminho de volta para casa. E então ele combinou com Thomas para cavalgar a rota com ela nesses dias. O que Beatrice aceitou depois de apontar que era perfeitamente capaz de fazer o trajeto sozinha. E que estava aceitando a companhia porque era sensato, não porque precisava de proteção. Thomas pareceu gostar do arranjo porque significava 2 dias por semana longe de consertar cercas. O que ele havia dito a Stephen ser o trabalho mais espiritualmente desgastante que um homem poderia fazer. A escola cresceu de 5 alunos para 8 e depois para 11, quando a notícia se espalhou de que havia uma professora que era boa e que aparecia de forma confiável. E Beatrice voltava para casa desses dias de ensino com uma energia que era distinta de suas outras energias. Uma vivacidade particular que ele reconheceu como alguém fazendo a coisa que estava destinado a fazer. Ele disse isso uma vez e ela disse, sim. Simplesmente, sem falsa modéstia, porque ela sabia que era verdade. Ela também lhe disse naquela mesma noite que estava grávida novamente. E assim o ano de 1882 foi um ano cheio. O segundo filho foi uma menina, nascida na primavera de 1883. E eles a chamaram de Clara, em homenagem à mãe de Beatrice, cujo nome completo era Clara Josephine Langston, que ainda estava viva na Virgínia e havia escrito uma carta quando soube de James que fez Beatrice chorar. Do tipo bom, o tipo que acontece quando algo que você esperava que fosse verdade, acaba sendo verdade. Clara era diferente de James de todas as maneiras possíveis. Mais quieta e mais observadora, com os olhos castanhos de Stephen. E um temperamento que parecia ter contornado ambos os pais e chegado de algum lugar mais distante. Ela sentava-se no jardim com Beatrice e observava as coisas com uma intensidade que Beatrice disse que a lembrava de Stephen, observando o gado da varanda. O que ele achou que não era uma comparação desfavorável. James, enquanto isso, tinha 4 anos e havia adotado Thomas Vega como uma espécie de figura heróica. Seguindo-o pelo celeiro pela manhã,
com séria dedicação, e tentando fazer o que quer que Thomas fizesse, o que incluía coisas que exigiam consideravelmente mais altura física do que James possuía atualmente. Thomas suportava isso com paciente divertimento e incluía o menino em tarefas apropriadas ao seu tamanho e entusiasmo, o que fazia James se sentir muito importante e deixava Beatrice silenciosamente grata. A família encontrou sua forma. O rancho encontrou sua forma. Os anos passaram da maneira que os bons anos passam. Não devagar ou rápido, mas plenamente. Cada um contendo sua porção proporcional de trabalho duro, pequena alegria, luto ocasional e a satisfação cumulativa de coisas construídas, cuidadas e crescendo. As mãos de Steven ficaram mais duras e seu rosto mais curtido. E seus olhos, quando ele os via no pequeno espelho acima da bacia, eram os olhos de um homem que estava onde deveria estar. O que não é algo que a maioria das pessoas pode dizer honestamente quando se examinam em um espelho. E ele era grato por isso de uma maneira que não exigia expressão. Mas estava lá, firme e constante sob tudo. O cabelo de Beatrice tinha um fio de prata no meio da década. O primeiro aparecendo quando ela tinha 32 anos, após o nascimento de Clara. E ela olhou para ele em seu espelho de mão com perfeita equanimidade e disse: "Bem, isso foi rápido." E voltou ao que estava fazendo. Ela era mais bonita para ele aos 33 do que aos 29, quando chegou em uma carroça com uma roda bamba e um mapa desenhado por alguém que nunca esteve no Texas. Não porque 33 fosse mais bonito que 29, mas porque ele a conhecia agora, toda ela. A paciência e o fogo, a competência matinal e a frustração aguda ocasional. E a maneira como ela amava seus filhos com uma completude que não deixava espaço para mais nada quando eles precisavam dela. E a maneira como ela se sentava ao lado dele à noite com um ombro contra o dele e o lampião entre eles, lendo. Ele disse isso a ela uma noite. Disse que ela era mais bonita do que no primeiro dia em que a viu. Saiu um tanto sem jeito, como as coisas que ele dizia muitas vezes. Porque ele ainda não era um homem de palavras fáceis. Mas saiu genuinamente. E ela pousou o livro e olhou para ele por um longo momento. "Stephen Warren," ela disse. "Você vai me fazer chorar." "Espero que não," ele disse. "Por que não?" "Porque era para ser uma coisa boa." De Tom. Ela disse, "é por isso." Ela se aproximou dele no sofá e ele colocou o braço ao redor dela. E ela encostou a cabeça no ombro dele e eles ficaram assim por um tempo. A casa quieta ao redor deles, as crianças dormindo. A luz de Thomas apagada do outro lado do pátio. A noite fazendo o que a noite do Texas fazia. Enorme e cheia de estrelas e vozes de coiotes e o som baixo ocasional do gado se acomodando. "Estou feliz por ter me perdido," ela disse. "Eu também," ele disse. "Sou grato todos os dias por você ter se perdido." "Você vai me fazer chorar de novo," ela disse, mas estava sorrindo e ele podia sentir. Ele pressionou os lábios no topo da cabeça dela. "Durma," ele disse. "Você tem as crianças Cutter amanhã." Ela riu baixinho para não acordar James e Clara. "Sempre prático," ela disse. "Um de nós tem que ser," ele disse. "Isso é totalmente falso," ela disse. "Você é o prático. Eu sou aquele que senta na varanda e observa o céu." "Você faz isso," ela concordou com carinho. "Sempre gostei disso em você." Ele não sabia que alguém gostava disso nele. Ele pensava nisso como uma idiosincrasia pessoal sem valor particular. Esse hábito de sentar à noite e olhar para o campo ao seu redor. Ouvi-la dizer que gostava era o tipo de pequeno e inesperado presente de que um longo casamento é cheio. As pequenas revelações de ser verdadeiramente conhecido por outra pessoa. No verão de 1885, Thomas Vega casou-se com uma jovem chamada Esperanza, de uma família do condado vizinho. E Stephen foi ao casamento, que foi realizado na pequena igreja da família Vega, a 19 quilômetros ao sul. Uma igreja adequada com um sino e paredes pintadas de branco. E uma congregação que dançou após a cerimônia de uma maneira que fez Stephen pensar que a noite estava muito viva. E Beatrice dançou também, o que não deveria tê-lo surpreendido, mas surpreendeu. E então ela o puxou de sua cadeira e o fez dançar com ela. O que era algo que ele não fazia desde um festival da colheita em seus 20 e poucos anos. E que ele fez agora com uma autoconsciência que lentamente se dissolveu sob o remédio específico da risada de Beatrice e da música. Ele não era um bom dançarino.
Ele nunca seria. Mas ele era o dançarino dela, e isso era o suficiente. Thomas e Esperança ampliaram a cabana e a transformaram em uma casa de verdade. E Esperança e Beatrice se tornaram amigas com a naturalidade de duas mulheres que têm vidas adjacentes e personalidades compatíveis. E seus filhos, quando Thomas e Esperança começaram a tê-los, cresceram ao lado de James e Clara no Rancho Warren. Da maneira como as crianças crescem quando têm espaço suficiente e adultos que prestam atenção. James, aos 7 anos, estava ajudando com o trabalho real do rancho, não simbolicamente, mas de fato, com uma seriedade e uma competência que agradavam a Stephen de uma maneira que ele tinha o cuidado de não transformar em pressão. Ele disse ao menino uma vez, explicitamente, que ele não precisava amar o rancho, que o rancho era uma escolha e não uma sentença. James olhou para ele com os olhos castanhos de Beatrice e disse: "Eu sei, papai, eu amo de qualquer maneira." Com uma simplicidade que fez o peito de Stephen doer do jeito bom. Clara, aos 4 anos, seguia Beatrice pelo jardim com uma pequena cesta e uma intensa filosofia pessoal sobre quais vegetais estavam prontos e quais não estavam, que não tinha relação com a realidade hortícola, mas que ela defendia com considerável paixão. Ela seria formidável, essa filha, de maneiras que já estavam totalmente claras. E ambos os pais estavam silenciosa e completamente encantados com isso. A década virou. Eles estavam em 1887. Beatrice tinha 36 anos e Stephen 43. E o rancho era algo agora, uma operação de trabalho real. O gado saudável, a terra mantida e o jardim atrás da casa, uma verdadeira abundância no verão. Eles haviam adicionado uma sala de estar adequada à casa no ano anterior, construída a partir da parede leste, porque a família havia superado os cômodos originais. E a nova sala tinha janelas altas, uma lareira adequada e uma estante que Stephen construíra, e que agora continha consideravelmente mais do que 4 livros, porque Beatrice trouxera os seus e Miriam enviava livros de Hartfield. E eles desenvolveram o hábito de encomendar dos livreiros de San Antônio quando os catálogos chegavam. Foi naquela nova sala de estar, em uma noite de fevereiro de 1887, que Beatrice leu para ele uma carta de sua mãe, Clara Josephine Langston, dizendo que ela não estava bem. Não criticamente, ela escreveu, não de uma forma que exigisse alarme imediato, mas indisposta da maneira que as mulheres de sua idade às vezes ficavam. Um cansaço que não passava e uma falta de ar quando subia escadas. Ele observou Beatrice ler a carta 2 vezes, e depois colocá-la em seu colo e olhar para o fogo. "Eu deveria ir", ela disse. "Sim", ele disse imediatamente. "É um longo caminho", ela disse, "e pode não ser nada sério." Ela diz para não se preocupar. "Você vai se preocupar de qualquer maneira", ele disse, "e você deveria ir. Ela é a sua mãe." Ela olhou para ele. "As crianças, a escola, você não pode administrar tudo." "Eu administrei tudo por 10 anos", ele disse gentilmente, "e eu tenho o Thomas. E a Esperança pode ajudar com as crianças à noite. Vá, Beatrice, vá vê-la." Ela foi para a Virgínia em março, pegando o trem de San Antônio. A primeira vez que ela andou de trem. Ela escreveu para ele de cada parada. Cartas que chegavam em grupos quando o correio vinha. E ele as lia na mesa da cozinha à noite, depois que as crianças estavam na cama. A voz dela nas palavras, tão presente e tão específica que a distância era mais suportável do que deveria ter sido. Ela ficou fora por 6 semanas. Sua mãe estava, como ela relatou nas cartas, genuinamente indisposta, mas não em perigo imediato. Um coração que estava trabalhando mais do que deveria e pulmões que precisavam de descanso e gerenciamento cuidadoso. Beatrice organizou a casa na Virgínia da maneira como organizava tudo, completamente e sem drama. E visitou o médico local e fez arranjos com o primo vizinho dos Langston, que poderia verificar regularmente. E se despediu de sua mãe em uma manhã de maio com um abraço que ela descreveu em sua carta como durando muito tempo. Ela voltou em uma tarde de quinta-feira, no trem para San Antônio, e Stephen havia dirigido a carroça para encontrá-la, deixando James encarregado de Clara e Thomas encarregado do rancho. E ele ficou na plataforma quando o trem chegou e observou os passageiros passarem pela porta. E então ela estava lá, cansada da viagem e um pouco mais magra do que quando partiu.
e carregando sua bolsa daquela maneira familiar e competente. E quando ela o viu do outro lado da plataforma, todo o seu rosto se abriu. Ele caminhou até ela e ela caminhou até ele. E eles se encontraram no meio e ele a abraçou, com os dois braços da mesma forma que a abraçara quando ela lhe contou sobre James. E ela o abraçou de volta com a mesma completude. E eles ficaram na plataforma do trem de San Antônio sem se importar com o que parecia para quem passava. Olá, ela disse em seu ombro. Olá, ele disse em seu cabelo. Ela se afastou e olhou para ele. Você parece cansado, ela disse. Você está linda, ele disse. Ela riu. Estou em um trem há 3 dias. Ainda assim, ele disse. Ela olhou para ele com aquele olhar, aquele por baixo de todos os outros. Aquele que era simplesmente ela, presente e segura. E ela disse, estou feliz por estar em casa. Ela estava falando do rancho. Ela estava falando dele. Ela estava falando da mesma coisa, e ele entendeu que eles haviam se tornado indistinguíveis. Eu também, ele disse. Vamos para casa. Os anos que se seguiram foram os mais plenos. A escola de Beatrice no Rancho Cutter foi formalizada em 1888, quando o condado organizou um distrito escolar e se ofereceu para pagar um professor para a região. E Beatrice foi nomeada professora oficial, o que significava um pequeno salário, uma designação oficial e um número consideravelmente maior de alunos quando a notícia se espalhou de que a escola era permanente. Ela contratou um jovem chamado Garrett Cooper como assistente no 2º ano, um recém-chegado de Ohio com um diploma de uma faculdade de professores, e um nervosismo sobre o Oeste que gradualmente deu lugar a algo mais estabelecido, e ela o ensinou a ensinar da mesma forma que fazia tudo, diretamente e sem condescendência. James, aos 12 anos, era um rancheiro genuíno em tudo, exceto na autoridade legal, cavalgando com seu pai e Thomas nas longas viagens, aprendendo o trabalho da maneira prática que Stephen aprendera, fazendo errado e depois fazendo corretamente, e entendendo porque o jeito certo era o certo. Stephen o ensinou com uma paciência que não sabia que possuía até estar ensinando. O que ele achou que dizia algo sobre o que o amor produz em uma pessoa. Clara, aos 9 anos, havia lido todos os livros na estante da sala de estar. E começara o almanaque que ela achava chato, mas lia mesmo assim. Porque, ela disse, era bom para ela ler coisas chatas às vezes. Uma posição filosófica que ela aparentemente alcançara sozinha, sem orientação de adultos. Beatrice encomendara para ela 3 livros escolhidos especificamente para uma menina de 9 anos que lia como uma de 14. E Clara os recebera com uma solenidade quase cerimonial. No verão de 1889, a mãe de Beatrice, Clara Josephine Langston, morreu na Virgínia, pacificamente em sua própria cama, com 2 dos irmãos de Beatrice presentes. Beatrice recebeu a carta em uma manhã de terça-feira. Leu-a na mesa da cozinha e depois ficou quieta por um tempo. Stephen entrou do celeiro, viu seu rosto e sentou-se à sua frente, esperando. Ela lhe contou e ele disse que sentia muito, e ela assentiu. E então ela falou sobre sua mãe por 2 horas. Tudo. A fazenda e a ferocidade. E a maneira como ela administrou a casa depois que o pai deles morreu. E o Natal em que ela fez presentes para todos os 5 filhos do nada, porque não havia nada para fazer presentes. E as cartas que ela escrevera através da distância do Texas, todas elas. E a maneira como ela se despedira na Virgínia em maio. Ambos sabendo, embora nenhum dissesse que provavelmente era a última vez. Ele ouviu tudo. Ele não a apressou e não tentou consertar. Ele entendeu que algumas coisas não são problemas a serem resolvidos, mas verdades a serem testemunhadas, e ele estava lá para testemunhar esta. Ela sabia que eu estava feliz, Beatrice disse finalmente. Eu me certifiquei disso. Eu queria que ela soubesse. Ela sabia, ele disse. Sim, ela disse. Acredito que sim. Ela ficou quieta por um momento e depois disse, obrigada. E ele disse, pelo quê? E ela disse, por isto, significando tudo. O rancho, as crianças, a sala de estar com sua estante, o jardim, os anos. E a maneira particular como ele ouvia, que a fazia se sentir genuinamente ouvida. Tudo isso. Ele estendeu a mão sobre a mesa, pegou a dela e a segurou. E essa foi a conversa. 1990 chegou com um calor que parecia permissão.
E o rancho estava em seu melhor estado de todos os tempos. 600 acres bem administrados, 120 cabeças de gado, boas cercas, um celeiro adequado com um telhado novo que não vazava em lugar nenhum. Uma casa que havia sido expandida 2 vezes e agora tinha 5 cômodos. E uma varanda frontal adequada com um corrimão e a cadeira de balanço que estava na varanda há anos, desbotada pelo sol e confortável. James tinha 13 anos e cavalgava sozinho pela cerca da divisa desde a primavera. O que Stephen permitira com uma calma que era em parte genuína e em parte performance. E que Thomas disse ser absolutamente correto, porque o menino era bom o suficiente, cauteloso o suficiente e tinha bom senso para isso. A opinião de Thomas sobre tais assuntos era, a essa altura, tão importante quanto qualquer outra. Clara tinha 11 anos e perguntara à mãe quando poderia ir para a escola. Uma escola de verdade, mais longe. E Beatrice dissera honestamente que achava que poderiam arranjar algo quando ela tivesse 14 anos. E Clara dissera que a cobraria por isso. E Beatrice dissera que contava com isso. Naquela primavera, em um sábado quente de abril de 1890, quando o ar do Texas cheirava a flores silvestres e o riacho corria adequadamente pela primeira vez em 2 anos, Beatrice e Stephen sentaram-se na varanda no final da tarde. Ela na cadeira de balanço e ele nos degraus abaixo dela, encostado no poste da maneira como sempre se sentava. E as crianças estavam em algum lugar no pátio, suas vozes audíveis, mas não intrusivas. E a lâmpada de Thomas e Esperança estava acesa na casa do outro lado do pátio, embora ainda não estivesse escuro. Você se lembra, Beatrice disse, da primeira manhã, quando fiz café na sua cozinha sem pedir? Eu me lembro de tudo sobre aqueles primeiros dias, ele disse. Do que você se lembra primeiro? Ela perguntou. Ele pensou sobre isso. Da sua voz, ele disse, quando você pediu direções. Você soava como alguém que estava acostumado a ser ouvido. Eu notei isso mesmo à distância. Ela ficou quieta por um momento, sorrindo de uma forma que ele podia ouvir sem ver seu rosto. Eu me lembro da roda se soltando, ela disse. A segunda roda, a que você não tinha consertado. E de olhar para trás e ver você parado na entrada e pensar, bem, pelo menos ela caiu aqui e não na estrada entre o nada e o lugar nenhum. Ele riu. Eu fiquei mortificado, ele disse. Eu tinha sido tão cuidadoso com a primeira. Eu sei, ela disse. Eu podia ver no seu rosto. Foi a primeira vez que pensei que você provavelmente era alguém de quem eu poderia gostar. Porque eu estava mortificada. Por que você se importava em ter feito o trabalho corretamente? Ela disse. Um homem que se importa em fazer as coisas corretamente, mesmo quando ninguém está olhando, é um homem que vale a pena conhecer. Ele considerou isso por um momento. Você estava olhando, ele apontou. Eu não deveria estar olhando, ela disse. Você não consertou a roda para mim. Você a consertou pelo bem da roda. Ele não tinha pensado nisso dessa maneira, mas era verdade. Ele ponderou sobre isso. Beatriz, ele disse. Eu estive pensando, ele disse, sobre sua mãe e sobre Beaumont e sobre a maneira como o tempo funciona. Ela ficou quieta, ouvindo. Eu não quero que você tenha nenhuma dúvida, ele disse, sobre nada. Eu sei que nem sempre sou o homem mais óbvio sobre o que sinto, mas quero que você saiba que estes anos, todos eles, os bons e os difíceis, você, James e Clara, este rancho, o que construímos aqui, é tudo o que eu não sabia como querer quando estava sozinho. É mais do que eu sabia esperar. Ela ficou quieta por um longo momento. Tempo suficiente para ele começar a se perguntar se havia dito errado. Então ele ouviu a cadeira de balanço ranger quando ela se inclinou para a frente. E sua mão desceu e tocou seu cabelo, gentil e certa. Stephen, ela disse, seu homem bobo e maravilhoso. Você não sabe que eu posso sentir tudo isso todos os dias? Você não precisa dizer para eu saber. Eu quero dizer, ele disse. Eu quero ser o tipo de homem que diz. Você está melhorando nisso, ela disse calorosamente, a cada ano. Ele se virou e olhou para ela do degrau. Ela estava olhando de volta para ele da cadeira de balanço, com a luz do final da tarde em seu rosto e uma suavidade em seus olhos que ele reconheceu. Era a mesma suavidade que vira a luz do lampião na noite das cortinas, na varanda naquele primeiro outono, na plataforma do trem em San Antônio, em 100 manhãs comuns nesta cozinha. Era o olhar de uma mulher que sabia onde estava e estava feliz com isso.
Eu te amo, ele disse, simples e direto, que era a única maneira que ele tinha. Eu te amo, ela disse. Eu te amo desde que te vi consertar aquela roda às 5 da manhã em um celeiro frio, porque você queria que fosse feito corretamente. Ele se virou de volta para o pátio, inclinando a cabeça ligeiramente para trás, e a mão dela permaneceu em seu cabelo. As crianças apareceram na esquina da casa. James com lama nas botas e Clara com uma flor silvestre que encontrara. E eles subiram os degraus da varanda. James passando por cima do pai com a facilidade casual de um menino que sempre se moveu ao redor do pai dessa maneira. E Clara estendeu a flor silvestre para a mãe com grande seriedade. É um bluebonnet, disse Clara. Tardios, os últimos da estação. Beatriz a pegou, segurou-a e olhou para ela com a mesma seriedade que sua filha oferecera. É um muito bom, ela disse. Obrigada. James sentou-se no degrau ao lado do pai e olhou para o pátio com a expressão do pai. Que ele não fora ensinado e que usava mesmo assim. O olhar de uma pessoa examinando algo que lhe pertence e sentindo o peso disso com equanimidade. Thomas diz que a cerca norte precisa de trabalho de novo, disse James. Thomas está certo, disse Stephen. Posso ajudar no sábado? Sim, disse Stephen. Acorde cedo. Eu sempre acordo cedo, disse James, um pouco indignado. Mais cedo que isso, disse Stephen, e James aceitou isso sem mais argumentos. Os 5, a família de 4 e a própria noite, acomodaram-se no final da tarde juntos na varanda. E a luz do Texas fez o que sempre fazia. Tornou tudo dourado, depois âmbar e depois o azul profundo da noite. E o gado estava quieto no pasto sul. E o riacho corria seu fino fio de prata à distância. E em algum lugar na grama, os primeiros grilos da estação estavam se afinando. Stephen Warren sentou-se nos degraus da frente com a mão de sua esposa em seu cabelo. E seu filho ao seu lado e a risada de sua filha vindo de dentro da casa, onde ela levara seu bluebonnet tardio para colocar em um copo d'água. E ele pensou em um homem que passara 10 anos sozinho em 340 acres, e se acostumara tanto com o silêncio que parara de notar que era um silêncio e não uma paz. Ele pensou na poeira no horizonte e em uma carroça com uma roda bamba, e em uma mulher que pediu direções para uma cidade a 14 milhas na direção errada. Ele pensou em 2 pratos em vez de um. Ele pensou em um tecido de cortina colocado em uma mesa sem explicação, e em uma cozinha com alguém nela e uma varanda no escuro e ombros se tocando. Ele pensou em um bebê embalado de um lado para o outro na cozinha antes do amanhecer, e em uma menina defendendo sua avaliação de tomates, e em um menino que disse, eu amo de qualquer maneira, com a pura simplicidade de alguém que nunca teve que se convencer de nada. Ele pensou em todos os anos, na acumulação inteira deles. Os invernos rigorosos e os verões secos, as perdas e as cercas e o jardim e a escola, e a plataforma do trem em San Antônio, e a varanda e o lampião, e os livros e as noites. Ele pensou, da maneira particular como sempre pensara nas coisas, lenta e completamente, que a vida que um homem faz quando finalmente para de fazê-la sozinho é maior do que qualquer coisa que ele poderia ter construído por si mesmo. Não apenas em pessoas, mas em significado, na qualidade dos dias, na maneira como cada manhã comum contém algo que vale a pena notar quando há alguém para notar com você. A noite desceu sobre o rancho Warren com uma suavidade que pertencia à estação, e a lâmpada na casa se acendeu. E a lâmpada de Thomas brilhava do outro lado do pátio, e as estrelas surgiram em sua abundância usual. A mão de Beatriz moveu-se de seu cabelo para seu ombro, e ele estendeu a mão e a segurou. E eles se sentaram juntos no escuro com o som da noite do Texas ao redor deles. E era o suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo o que uma vida deveria ser quando era devidamente vivida e devidamente amada. E nem uma única coisa sobre ela estava inacabada, não resolvida ou deixada pela metade. Da maneira como ele uma vez deixara uma roda sem examinar. Porque eles haviam verificado todas as rodas agora, todas elas, e elas estavam firmes.